Salve nerds, galera, resumão de animes, continuando aqui com Black Clover e One Punch Man. Cara, meu Deus do céu, o que aconteceu no One Punch? Meu Deus do céu, velho, que louco, né? No Black Clover a gente teve um episódio mais raso, um pouco mais calmo, né? Mas não menos divertido, né? Legal do Black Clover que até os episódios mais paradões tem... Cara, vale a pena você falar sobre, tá ligado? Vale a pena dar uma olhada. É insano. Então se inscreve no canal aí pra ajudar, galera, e bora pro vídeo. Começando com Black Clover, tá? Basicamente esse episódio a gente teve aí o Asta em choque, porque não conseguiu enfrentar o Yuno, né? E eu vi aí, dei uma stalkeada na internet e vi a galera falando: ah, o Yuno mostrou o quão poderoso ele é, que incrível. Mas o pessoal esquece que ele só empatou com o capitão. O Asta bateu num capitão. Tem um nível aí, né? O Asta bateu no, no líder, que foi naquele dos Orcas Púrpura. E antes de falar que o cara era fraco, meu irmão, se você acha que ter um exército invisível é fraco, cara, você não conhece Black Clover, pelo amor de Deus. O cara tinha total condição de ser um capitão, cara. Você simplesmente apanhava de um exército sem saber da onde. Então não vem com essa aí de que o cara era fraco. Fraco ele não era, ele tinha poderes no nível de um capitão e perdeu pro Asta. O Asta tem moral ainda, mas né, o que ele queria mesmo ele não conseguiu, que era ter aí seu combate aí épico com o Yuno, né? E aí todo mundo ali tenta ajudar ele, tenta levantar o moral dele, né? Mas não consegue. Até que o Capitão Yami manda geral pro banho, né? Todo mundo ali vai tomar banho, relaxar, esfriar a cabeça, já as ideias, né? Cara, foi muito engraçado essa cena do banho, cara. Os caras são muito palhaços, cara. Esses caras são muito palhaços. E ali a gente vê que o Yami conta a história dele, de como ele conheceu o Vengeance, que é o rival dele, né? E a gente vê aí que ele é o rival lá do melhor, o pior time, o capitão do pior time é rival do capitão do melhor time. É tipo assim, tá ligado? É tipo assim, muito honesto isso aí. Enfim, na época ele era um cavaleiro ali da época em que os servos cianos eram servos cinza, né? Então a cor varia conforme ali o líder, né, que entra na casa aparentemente. Não é, as cores não são fixas, né, de todas elas, beleza. E aí na época o líder ali daquela casa ali dos servos cianos era o Nova Crono, né? E ele designa ali o Yami pra uma missão fora, né? Longe ali das terras nobres. Só que aí um monte de fazendeiros chama a atenção dele ali. Parece que eles vão partir pra porrada com o Yami, o que é uma péssima ideia. Mas depois ali, quando ele conhece os caras, ele descobre que o pessoal ali tá com problemas. Eles estão tendo problemas com colheita. Tem bandidos assaltando ali, roubando as colheitas deles todo ano, né? E que o período de colheita tá próximo, o Yami tinha que proteger eles, né? E eles não conseguiam chamar ninguém da cidade. Então eles clamaram ali basicamente pro Yami proteger eles, né? Em troca de comida, e o Yami deu ali um migué nos caras e também soneca, né? E, cara, o Yami devorou os caras, o Yami destruiu os caras, tá ligado? Ele cara, eu gosto do Yami. Ele é um mago muito diferente da maioria, assim, né? Apesar dele ter poderes mágicos e tal, né? Ele é basicamente o Asta, ele resolve tudo no braço, né? E tem que ter um porte físico pra isso, e ele tem. Ele é forte pra caraca, né? Quem viu ali, viu. E... só que tinha muito bandido. Mas muito bandido. Chegou um ponto que ele não tava dando muito conta, né? E aí quem aparece do nada, mas tipo, do nada mesmo, né? É o Vengeance. Que ele fala ali que ele tava fazendo uma missão nas proximidades, né? E ele aproveita ali pra ajudar o Yami, né? Na missão dele, né? E eles dão uma coça. Legal que o Yami fala que eles estão meio que sincronizados, né, naturalmente. O que é, assim, meio que, sei lá, chame de destino se quiser, né, cara. Mas os caras praticamente nasceram ali pra trabalhar junto. Meio irônico, né. E depois de dar uma sova nos bandidos ali, né, e salvar a colheita da população, o Vengeance diz que vai embora. O trabalho ali não era esse que ele veio fazer, né. Ele deixou os créditos ali todo pro Yami. Mas o Yami agradece ali e diz que, cara... e ele descobre também que o Vengeance é do mesmo time que ele, né? Que é os Servos Cinza. E que foi o Nova Crono que deu pra ele aquela máscara lá bizarra, né?
E, cara, muito legal, cara. Daí pra frente eles começaram a se tornar rivais, né? E a gente vai ver um pouco mais, eu acho, dessa rivalidade no próximo episódio. É bem curioso saber isso, porque se vocês viram a abertura, você vê que tem alguma coisa errada aí nessa nova temporada com o Vengeance. Então é muito importante prestar atenção na história dele ali com o Yami, porque ele realmente parece ser uma boa pessoa. Entendeu? Ele realmente, apesar de ser meio bizarrão, ele não parece assim. Afinal é mago, né, cara? Mago é bizarro. Mas não é assim, não parece ser uma má pessoa, sabe? Não tem uma índole malvada, sacou? Então vamos dar uma olhada, vamos dar uma chance aí e ver o que acontece. Já em One Punch Man, nós tivemos o Gogetsu, que é aquele monstrão lá que não tomou conhecimento dos genos. Ele foi lá, invadiu o pessoal ali do torneio de artes marciais, né? Bateu em quem quis, né? Ele tem ali uns capanga dele ali, que eram uns corvos, mais ou menos. E o que a gente descobre sobre o Gogetsu? Goketsu, aliás. Que ele era um campeão, ele já foi um campeão daquele torneio, né? Só que há muito tempo atrás ele foi pego, se não me engano, parece que foi o Orochi que bateu nele, e prendeu ele lá na Associação de Monstros e forçou ele basicamente a comer células de monstros até ele ficar brabo, né? E hoje ele é uma ameaça nível dragão. Então ele faz a mesma coisa basicamente ele com os lutadores, ele vem oferecer células monstro para os caras comerem, né? Se não comer, morre. É basicamente isso. E primeiro ali alguns caras experimentam, alguns desesperados, né? Tem um cara ali de óculos ali que ele come, ele é magrinho, né? Mas ele come, fica parrudão e tal. Tenta se vingar ali de um cara. As células de monstro meio que aumentam também a sua violência. Então você, apesar de não necessariamente perder sua consciência, você fica meio malucão da vida, né? Da cachola. A gente vê alguns caras ali como o Chosen, por exemplo, aquele supremacista maluco lá, que ele come a fruta, ele come a fruta, ó, parece One Piece. Ele come a célula monstro e ele fica sinistraço, né? Ele aparenta ser sinistraço, né? E vários outros ali começam a comer também. Só que o Suiryu, cara, o Suiryu dá um pau, dá um cacete nesses caras. E interessante ali, você já sabe que o Gogetsu ele é de um nível diferente. Porque o Sneak e o Light Max, cara, foram os primeiros a ir pra cima dele e ele literalmente bicou os caras pra fora dali, ele deu uma bicuda. Sabe aquele chute de bico, sabe? Ele bicou os caras pra fora, cara, olha que insano. Beleza, mas os caras aparentemente estavam vivos porque eles voltam logo depois. Mas voltando a Suiryu, ele consegue ele bater em todo mundo, independente deles terem células de monstros ou não. O que mostra que o cara realmente é brabo, top. O Chose deu um pouco mais de trabalho, ele já estava ali no nível semelhante ao Suiryu. Foi tipo no detalhe, basicamente, que o Suiryu derrotou ele. E aí ele tenta enfrentar ali o Goketsu. O que foi uma péssima ideia. Foi realmente uma péssima ideia. O cara é muito... O cara é gigante, já começa por aí. O cara é monstruoso. Mas não é monstruoso só em aparência. O cara realmente, ele parece ser imbatível. Pelo menos pra um cara normal, né? Pra um artista marcial. Cara, é outro nível, assim. O cara é basicamente outro nível pro Suiryu. Não tinha como, sacou? Quando você vê que ele dá vários golpes ali no cara em sequência e o cara nem se mexe, é porque... Cara, já era. já era muito, né? E ele mete a porrada no Suiryu. Enquanto o Suiryu tá apanhando lá igual uma bandida, a gente vê ali o Homem-Cachorro, né? Que ele dizimou as criaturas, só que não mostrou. Eu falei, né, que eles não iam mostrar, embora eu quisesse, né? Que ele é um personagem que é muito misterioso. Esse cara é muito misterioso. E talvez nesse episódio a gente saiba um pouquinho sobre ele. Talvez tenham cantado aí um pouquinho uma pedra aí sobre ele. Por quê? A gente viu que o Garo tava lá esperando o Homem-Cachorro acabar de matar os monstros pra analisar ali como ele luta e tal. E ele falou, cara, realmente o cara é impressionante. Ele tem uma técnica, uma força, uma velocidade incrível e tal. Mas eu acho que eu dou conta dele sim. E aí ele parte pra cima do Homem-Cachorro. E cara, o Homem-Cachorro começa a dar um pau nele também. E no meio ali, enquanto o Garo tá na defensiva pro Homem-Cachorro, ele fala uma parada interessante, né? Ele fala que o Homem-Cachorro parece um monstro, tá ligado? Lutando.
Interessante. Interessante. Será que ele seria uma espécie de monstro que ficou do bem? Interessante. Bom, robô eu sei que ele não é, né? Robô não é. Descarta isso daí. Um artista marcial eu acho que também não, né? Mas eu acho que aquela roupa dele não deve dar um superpoder pra ele. Eu acho que ele gosta de ser um homem cachorro. O lance é que o garoto tá passando dificuldades, né? Outras coisas que nós vimos ali é que os heróis Ranking S, como o Tank Top Master, tá recuperado, ajuda o Cavaleiro Sem Licença lá no hospital. Eu gostei de ver, né, que ele dá uma investida Tank Top ali que joga um monte quase pra outra cidade, sei lá, né? Bizarro, né? E a gente vê ali que em outros lugares os heróis estão conseguindo se virar, apesar dos problemas, né? Eles estão conseguindo se virar bem ali com as criaturas. Depois volta o Lightning Max e o Sneak, agora uniformizados para ajudar o Suiryu. Cara, o Sneak é aquele cara que merece, sabe? Ele merece, é igual o Suiryu, inclusive. Ele merece os tapas, porque o cara se gaba, não. Agora a gente tá mais forte porque o meu traje aguenta ataques de vários tipos, que não sei o que, e não faz diferença, tá ligado? Lightning Max ainda foi humilde, ele só falou que ele calçou o tênis super poderoso dele e valeu. Tá ligado? Não é nem ele, tá ligado? Que é boladão, é o tênis. Ele pelo menos é humilde agora. Porra, o Sneak merece tomar uns catiripapo de vez em quando, que ele pede, né? E o Suiryu não fica muito atrás, porque todo aquele lance lá de querer só se divertir, né, e tal. Cara, e menosprezar os heróis também, né? E, cara, ele menosprezou os heróis, mas os heróis foram que... Ele tava clamando já, né? Pedindo socorro ali pros heróis naquele final ali. E ele só não morreu, ele só não se deu muito, muito mal mesmo, né? Ele foi totalmente trucidado. Totalmente. Porque o Saitama aparece, né? E o Saitama, ele vai enfrentar logo quem? Ele vai enfrentar o Bakuzan. O Bakuzan, não, a princípio ele não comeu as células de monstros, mas depois ali, conforme ele viu todo mundo comendo e ficando boladão, ele comeu várias células, ele não comeu uma célula como todo mundo, ele comeu várias. Então ele tá aí giga, ele também virou uma ameaça nível dragão. Embora a diferença entre ele e o Goketsu seja imensa, então a gente tem um espaço aí muito grande de poder no nível dragão, tá? Cara, ele também trucidou o Suiryu também, tava... Nossa, dizimou o Suiryu completamente. O Goketsu chamou o cara pra ir pra associação de monstros, né? O Bakuzan não quis, ele foi embora. E aí deixou ali, você vem se quiser, né? Ele mostrou a diferença de poder que tinha entre eles e foi embora e falou, olha, se você quiser ficar mais bravo, você me segue, basicamente isso. E aí o Bakuzan foi finalizar, depois que o Goketsu foi embora, o Bakuzan foi tentar finalizar ali o Suiryu e o Saitama aparece. E aí? Né? Ele vai explodir? Você tem duas opções, claro ou com certeza, né? Eu acho que esse cara vai explodir, é certo isso aí, né? Vai explodir o cara com um soco. Enfim, né? Tá sinistro, cara. Tá bem sinistrão aí. Eu acho que o Suiryu pode virar um herói no futuro depois disso, porque ele já... Acho que ele começou a entender como é que funciona esse lance de herói, né? De ser a luz de alguém e... Cara, não tem como. Agora ele vai dar mais valor pros heróis, não é possível. Não é possível que esse cara não vai dar valor aos heróis. Ele praticamente gritou ali, ele chamou os heróis pra socorrer ele, tá ligado? Bizarro. Então, cara, vamos lá, né? E o Saitama já vai fazer mais uma vítima aí, né? Mas o que vocês acham, hein? Comenta aí, gente. Os comentários são de vocês. Se inscrevam no canal pra ajudar. Valeu, nerds. Fui!